aqui dando início a mais um webinar da SH, hoje para a gente falar sobre SOC inteligente, muito mais do que falar sobre apenas tecnologia, para falar sobre transformações, para falar sobre visões de futuro para esse mundo que a gente adora, de segurança digital, de cibersegurança e coisas do tipo. A gente começa com um convidado, esse convidado é o Luciano Ramos, mas o Luciano Ramos é do IDC. Depois da fala do Luciano, a gente tem uma mesa redonda, onde a gente vai trazer para conversar com a gente nessa mesa redonda o Dirceu Lippe, que é o nosso gerente de desenvolvimento de negócio da SH, o Anderson Gontijo, gerente de produtos de segurança cibernética da SH, e o Liette Bourguignon, que é o nosso diretor de serviços da SH. E ao final da fala e da mesa redonda, eu retorno com vocês para apresentar uma surpresa que a gente deixou aí para o final, mas que a gente acha que vocês vão gostar bastante de ouvir. Então, isso posto, eu quero apresentar para vocês aí o Luciano Ramos, que, como eu já disse, é do IDC, e vai compartilhar com vocês aí algumas percepções a respeito do mercado de cibersegurança e de SOC inteligente. Então, Luciano, agora a palavra é sua e a bola está com você. Maravilha, obrigado, Alan. Boa noite a todos, os colegas que estão aqui nesse evento, Dirceu, Lierte, Anderson, boa noite. E boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer poder participar e trazer um pouco de conteúdo e de mais pimenta para essa discussão que a gente quer manter hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa explorar aqui o conteúdo que eu preparei. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela. Maravilha. Legal, pessoal. Então, como o Alan comentou, a ideia é a gente falar um pouquinho do SOC inteligente. E o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, ele vai numa linha mais de a gente tentar conectar a visão de evolução da tecnologia, principalmente dos serviços de segurança, do SOC inteligente, com os desafios de negócio. De alguma maneira, a gente tem percebido cada vez mais a aproximação da área de tecnologia nas organizações com as áreas de negócio, e essa aproximação ela não é só uma relação de prestação de serviço de uma área para outra, mas sim de uma parceria, né? Então, vamos tentar explorar um pouquinho isso ao longo dessa noite no nosso bate-papo. Para quem eventualmente não conhece a EDC, muito rapidamente, a EDC é uma multinacional de pesquisa e consultoria com mais de 50 anos de história, presente em mais de 50 países, com uma capacidade de influência muito grande. Aqui na América Latina, nós estamos presentes em 7 países e cobrimos 18 mercados na América Latina, quase 90 analistas na região, olhando para o mercado local, quer dizer, conversando com as empresas que estão aqui nos países, conversando com os provedores de tecnologia que estão aqui na região. E o nosso escritório aqui no Brasil tem uma longa história também, a gente está estabelecido desde 1990, são quase 60 colaboradores para tocar todo tipo de estudo e de interação que a gente faz com o mercado local. Então, a gente tem bastante conhecimento do que está acontecendo aqui no Brasil e principalmente num momento como esse, onde a gente está enfrentando um cenário que está mudando muito rapidamente, que teve que mudar muito rapidamente. E acho que vale a gente começar por aí, né? Falando um pouco desse cenário e o que a gente percebe de mudanças, né? O que eu estou trazendo para vocês como ponto de início da nossa conversa? Todos os anos, a EDC faz um estudo que cobre toda a América Latina, chamado IT Investment Trends. Então, esse é um estudo que a gente vai perguntar para os decisores de tecnologia, para os decisores de linha de negócio, como eles estão enxergando as prioridades da organização, como eles estão enxergando o comportamento do orçamento de tecnologia para o ano que está se encerrando, para o ano que vai se iniciar. E tudo isso vira um grande termômetro para a gente e que se desdobra em diversos elementos dentro dos nossos estudos, né? Esses inputs, conversando com o mercado, são super importantes para que a gente consiga ir calibrando um pouquinho, né, qual é a percepção e para onde vão os serviços e os investimentos em tecnologia.
E o que a gente está vendo aqui nesse gráfico é uma série histórica desde 2008 até a última edição que a gente rodou no final de 2019, começo de 2020, quando a gente estava perguntando o quê? A gente estava, olha, em relação aos gastos de TI que você teve neste ano, né, como é que você enxerga que esses gastos vão se comportar, que o seu orçamento vai se comportar para o próximo ano? Ele vai ser mantido, ele vai aumentar, ele vai diminuir? Né? E todos os anos a gente faz essa pergunta justamente para ir traçando um pouco desse termômetro. E a gente está vendo aqui que no início do ano, quando a gente fez essa pergunta sobre o clima, o que a gente vê? A linha pontilhada ela corresponde ao posicionamento da nossa resposta aqui em 2020. Né? E a gente vê que nós estávamos talvez no ponto mais otimista em termos de evolução dos nossos orçamentos, dos gastos com tecnologia dos últimos anos, desde a crise de 2009. Né? Essa é uma sinalização bastante importante para as nossas previsões de 2020. Por quê? Porque nós vínhamos de um fechamento de 2019 bastante interessante, com bastante tração de negócios. O Q1 das empresas, a gente estava conversando com os provedores, com o mercado, o Q1 se mostrava também bastante atrativo, muitos negócios acontecendo, coisas que tinham, de repente, escorregado de Q4, mas vindo para Q1, ou seja, a gente estava vendo um clima super bacana de aceleração, com uma boa previsão de crescimento para 2020. E aí, de repente, vem essa condição global que a gente está enfrentando da pandemia. Né? E isso certamente trouxe uma série de mudanças, porque as empresas tiveram que tirar o foco daqueles planos de evolução, de inovação, para olhar para a continuidade do negócio, para olhar para a resiliência do negócio, para fazer escolhas entre, poxa, eu sei que eu vou perder negócios nesse período, como é que eu vou segurar, então, o meu orçamento para conseguir manter as coisas funcionando? Então, muito foco no ROI, no retorno de investimento dos projetos que foram selecionados para ser mantidos nesse período. Né? E aí, como é que fica essa sensação de otimismo? Né? A gente começou desde o início, ali, do momento zero da pandemia, a fazer interações mais frequentes com o mercado para capturar esse clima. E a gente está fazendo, desde de março, interações perguntando exatamente isso, de como a gente acha que vai se comportar os orçamentos, como é que vai ser a recuperação no meio dessa crise do Covid-19. E quais são as respostas que a gente está obtendo? Então, agora que a gente está olhando é o mesmo gráfico que a gente viu no slide anterior, só que agora eu coloquei mais 2 data points ali, um de abril e um de maio, mostrando qual era a sensação dessas empresas com quem a gente conversou sobre o comportamento dos seus orçamentos. Né? E a gente vê que mudou completamente. A gente estava num ponto onde era o mais otimista dos últimos anos, e a gente, neste momento, agora, a última rodada que a gente teve foi agora em junho, mas a gente ainda está computando esses resultados, essas interações, mas olhando ali já o clima de final de maio, a gente passou do ponto mais positivo para o ponto mais negativo, mais pessimista. Né? Ou seja, o mercado está sinalizando para a gente um momento de espera um pouquinho, deixa eu segurar os meus gastos e ver o que vai acontecer, como é que a economia vai se recuperar, como é que eu vou trazer os meus clientes de volta antes de pensar em outros investimentos. Né? E isso criou um movimento que vai impactar o ano de 2020 como um todo. Né? A gente já vê uma perspectiva, um cenário se desenhando de recuperação em 2021, mas certamente o que a gente tinha de otimismo em 2020, ele se dissipa e a gente provavelmente vai ter resultados bem abaixo. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses resultados especificamente adiante aqui na apresentação. Né? Mas o fato é, a gente teve essa mudança de humor, mas mesmo com essa mudança de humor, a gente vê que a segurança da TI, segurança das informações, é um tema importante, continua na pauta de iniciativas estratégicas dessas organizações.
né? Então, o que a gente está olhando aqui? Também dentro desse estudo do Investment Trends, a gente está olhando 3 anos desse estudo mostrando que segurança de TI vem ganhando cada vez mais importância entre as iniciativas estratégicas da TI. Isso é facilmente explicável, porque a gente vê cada vez mais eventos globais de segurança com volumetrias gigantes, com complexidades mais elaborados, né? E isso foi trazendo a discussão de segurança mais para perto do núcleo de negócio, para a conversa estratégica com o CEO, com o CIO, com as linhas de negócio, para entender como conseguir continuar evoluindo o teu negócio, evoluindo os teus processos, mas suportados de uma maneira mais adequada pela segurança da informação, pela segurança de TI, né? E soma-se a isso também tendências importantes como inteligência artificial, como cloud, que também tem motivado a evolução não só dos negócios, mas também das próprias soluções de segurança, né? Cada vez mais a gente vê as soluções de segurança conectadas e preparadas para lidar com ambientes híbridos, para lidar com ambientes em nuvem, soluções oferecidas no modelo como serviço, né? E cada vez mais com inteligência para conseguir reagir melhor e mais rapidamente a comportamentos, a padrões, do que a gente seria capaz de reagir numa análise manual, numa análise humana, né? Mas essas prioridades aqui, essas iniciativas estratégicas, elas também sofrem algum nível de mudança, de flexibilização. E a gente vai entender como isso acontece, né? Por exemplo, mesmo dentro de um cenário de pandemia, como esse da Covid, a gente vê oportunidades importantes para a segurança, principalmente naquilo que diz respeito a conexões e acessos seguros, né? Então, agora o que a gente está olhando aqui? Eu comentei que a gente está fazendo um estudo recorrente, mensal, dentro desse contexto da Covid. E a gente, dentro desse estudo mensal, a gente está perguntando, olha, quais são as tecnologias que você acredita que vão ter um incremento ou um avanço de prioridade, um avanço de investimentos em meio a esse cenário todo de Covid e de pandemia, né? E a gente vê que os temas de segurança que nós elencamos, por exemplo, acesso remoto seguro, conectividade segura, a entrega de aplicações de maneira segura e até mesmo a segurança de dados, os dados que estão ou em tráfego ou em repouso, todas essas frentes mostram, na perspectiva das empresas, ou seja, como as empresas estão enxergando e como elas pretendem investir nisso, com incremento, né, de interesse e, portanto, um potencial incremento de negócios diante desse cenário de pandemia, né? Ou seja, se a gente pode falar que uma área tirou algum tipo de proveito dessa situação, foi justamente a área de segurança. Evidentemente, com ajustes, com adequações, né? As empresas olhando muito mais para esse lado de resiliência, de continuidade, mas ainda assim, mantendo essa visão estratégica de segurança faz parte de uma estratégia de recuperação, de saída, de amadurecimento de uma crise como essa, o que é super importante, que mostra um amadurecimento do nosso mercado que a gente já esperava há bastante tempo e que a gente tem visto paulatinamente acontecendo, né? Mas, veja, enquanto segurança é uma área de oportunidade, né, e aí se a gente abre um pouquinho mais o leque aqui para enxergar como que é o impacto no mercado de TI como um todo, a gente vê que o cenário ele realmente muda, né, diante dessa crise. Então, para a gente interpretar um pouco esse gráfico melhor, pessoal, o que a gente está vendo? Eu elenquei algumas tecnologias, né? No lado esquerdo a gente está vendo ali, por exemplo, o IaaS, infraestrutura como serviço na nuvem. Aqui, ainda à esquerda, do lado do IaaS, a gente vê categorias de software, né? Software para desenvolvimento, aplicações de negócio, software de infraestrutura. Depois, nessa parte que está pontilhada, a gente está vendo serviços de TI. E aí, dentro desses serviços, se encaixam
uma série de nuances de serviços, como, por exemplo, serviços de segurança, né? E, no mais à direita, no gráfico, a gente vê a parte de infraestrutura, mais especificamente servidores e armazenamento, né? E a gente está vendo 3 cenários que a IDC está monitorando ao longo dessa pandemia, né? A linha azul corresponde à visão pré-Covid, né? Como é que nós enxergávamos o crescimento desses mercados antes do efeito da pandemia, né? A linha amarela é aquela que nós estamos trabalhando hoje como cenário provável, ou seja, aquele que nós acreditamos que, dadas as condições de mercado, dados os assumptions macroeconômicos, de saúde, essas tendências de investimento que nós estamos capturando junto às empresas, o próprio ritmo de negócio, pulso de negócios que os provedores têm comentado conosco, montam esse cenário provável, e a linha vermelha corresponde ao cenário pessimista, onde a gente acredita que os impactos vão ser mais duradouros, os impactos dessa pandemia, e que as empresas talvez tenham maior dificuldade de voltar a investir diante de uma possível reabertura do mercado, reabertura da economia, né? Então, olhando para esses cenários, o que a gente pode perceber aqui? Primeiro que cloud é um tema que se mantém bastante resiliente diante dessa crise, né? Muitas empresas recorreram para a cloud como sendo um caminho para manter as suas operações funcionando, para poder rapidamente movimentar determinados workloads que precisariam ser acessados externamente à organização, ou que precisariam de uma maior capacidade para capturar novas oportunidades de negócio. Então, a nuvem foi vista dessa forma e manteve um bom ritmo de crescimento, ainda que tenha sofrido um impacto importante, né? Quando a gente fala de nuvem, né, evidentemente que a gente tem que pensar que quem está indo para a nuvem hoje precisa pensar também como manter os seus workloads que estão nesse tipo de ambiente seguros, né? E isso acaba trazendo a reboque uma série de preocupações e, muitas vezes, de investimentos voltados para a parte de segurança, né? Agora, quando a gente olha os outros mercados, como software e infraestrutura, a queda é bastante importante, né? A gente vê um impacto onde a gente transformou um crescimento que tinha aí um potencial importante em software num decréscimo, e a gente já tinha um cenário desafiador de infraestrutura tradicional que se acentua fortemente, né? Agora, quando a gente olha a parte de serviços, e aonde se encaixam também os serviços de segurança, e eu vou dar um zoom ali, fazer um drill down nisso, a gente vê que ainda há oportunidade de crescimento, né? Ou seja, as empresas têm recorrido a serviços de segurança, a serviços cada vez mais inteligentes, para auxiliá-las diante não só do desenvolvimento natural dos seus negócios, mas também um cenário desafiador como esse que a gente está vivendo, né? Então, vamos dar um zoom nessa parte de serviços para ver como nós estamos enxergando os serviços gerenciados de segurança e os serviços profissionais de segurança. Só para caracterizar aqui, né? Serviços gerenciados são aqueles que a gente vê com característica contínua, né, que são providos ali continuamente como sendo algo duradouro. Então, olhando, por exemplo, monitoramento, acompanhamento de ambientes e uma série de outros serviços prestados de forma contínua. E a parte de professional services é tudo aquilo que é projetizado, que é one shot. Então, uma implementação, um assessment, uma integração de um determinado produto, isso se encaixa em professional services. E aqui a gente vê, né, ou seja, dentro daquele bolo todo de serviços de TI, a gente tem um pedaço de serviços voltados para a segurança, e esses serviços, a gente via um crescimento já bastante interessante no pré-Covid, a gente está falando de 2 dígitos ali, 2 dígitos baixos, né? E mesmo diante dessa crise, a nossa expectativa, olhando o comportamento do mercado, é um crescimento ainda muito próximo do projetado originalmente, justamente por essa visão de que as empresas vão continuar recorrendo para serviços de segurança, para provedores robustos estabelecidos, para conseguir o apoio necessário para se adequar e passar por esse momento mais desafiador, né? Quando a gente olha a intenção de investimento em serviços, e aí
Esses dois gráficos que a gente está vendo aqui nesse slide, eles vieram de um estudo que nós fizemos aqui no Brasil, com 320 empresas, ou seja, 320 usuários finais, perguntando qual era a visão deles sobre a intenção de investimento em serviços de segurança. E em todos os portes de empresa, pequenas, médias ou grandes, essa intenção de investimento de serviços, ela é bastante grande e ela se mantém, em boa parte, nesse momento de pandemia. A gente está falando que nas pequenas e médias, praticamente a metade das empresas tem interesse em manter e continuar investindo em serviços de segurança, e nas grandes empresas isso chega a 2/3 das grandes empresas olhando para esse tipo de investimento, que é bastante significativo, né? Agora, essas ameaças crescentes, elas acabam alavancando, empurrando a evolução dos Security Operations Center, ou como a gente costuma falar, os SOCs, né? Os SOCs são aqueles centros, né, de monitoramento e de inteligência que vão acompanhar todas as capacidades e os eventos de segurança de uma determinada organização, né? E essa evolução ela acontece não simplesmente por uma questão tecnológica, mas, na verdade, isso é impulsionado pelo próprio amadurecimento das organizações. Então, as organizações elas precisaram evoluir as suas capacidades de segurança cibernética para conseguir fazer frente à quantidade de ataques, de malfeitores, de eventos que vão acontecendo e que têm se multiplicado, né, e chegado cada vez mais perto das organizações e dos seus dados, né? Se vocês pararem para pensar, talvez muitos de nós achávamos até 3, 4 anos atrás que esse negócio de hacker, de um ataque volumétrico importante, era coisa que só acontecia lá fora, que só acontecia nos filmes, né? Isso mudou radicalmente, né? Quando a gente, por exemplo, o escritório da EDC aqui em São Paulo, ele fica numa área, uma avenida que chama Luiz Carlos Berrini, onde tem várias empresas de tecnologia juntas, né? No último grande ataque, né? Eu lembro na época do WannaCry, do Petya, haviam vizinhos da EDC que foram comprometidos com isso. Quando realmente a gente vê esse tipo de coisa chegando tão perto, né, é porque a coisa realmente é séria, e se a gente não tomou uma ação, a gente está muito atrasado, a gente está muito fora da curva. Então, essa necessidade de evolução que ficou evidente dentro das organizações também fomentou a evolução do próprio Security Operations Center, né? Então, na medida em que essas organizações amadureceram, né, os provedores de serviço também foram amadurecendo e introduzindo ali capacidades de segurança, como, por exemplo, Threat Intelligence, como sistemas de correlação de eventos, sistemas de resposta a incidentes, de gerenciamento de identidades, tudo isso para aumentar o nível de maturidade de segurança dessas organizações e conseguir prover um serviço ainda mais completo, ainda mais abrangente, né? Isso é fundamental para conseguir manter o ritmo e estar sempre preparado para todo tipo de ameaça cibernética que pode chegar até nós, e a gente sabe que em algum momento elas vão chegar, né? Essa evolução, ela tem essa conexão importante com as empresas, né? E quando a gente pergunta para as empresas, e esse aqui é um estudo que foi feito com 410 empresas de diversos portes, agora no mês de maio ele foi concluído aqui. E nós perguntamos, olha, quais são os recursos que vocês consideram, vocês empresas, mais importantes para compor um serviço inteligente de detecção e resposta a essas ameaças cibernéticas, né? E justamente o que essas empresas apontaram para a gente, né, e é bastante interessante ver que elas estão buscando ampliar as suas capacidades de segurança, ao mesmo tempo que querem, de alguma forma, preservar, manter os seus investimentos, né? O que essas empresas destacaram para a gente como resposta a essa pergunta foi, primeiro, o interesse em monitoramento 24/7, com uma classificação de alertas de alta prioridade, né? Ou seja,
elas querem contar com um parceiro que está ali constantemente olhando para o ambiente delas, olhando para as questões de segurança do ambiente delas, e que tenha a inteligência de identificar, através dos seus controles, o que é de fato um problema e que precisa ser alertado, que precisa ter uma ação importante, seja dele como agente que está trabalhando em parceria contigo, seja da tua empresa, para evitar que isso gere algum tipo de desastre, algum tipo de comprometimento. Então, esse é um ponto super importante ali, né? Ter esse acompanhamento e ter essa inteligência para separar o que é real do que não é real, né, em termos de ameaça. Segundo ponto que foi colocado por essas organizações, a integração com serviços de threat intelligence. Isso tem sido cada vez mais falado, ou seja, a capacidade de você utilizar uma base de conhecimento compartilhada, global, e que permite que você antecipe certas situações, certas ameaças de segurança, que você tome ações preventivas, que você reconheça mais rapidamente essas ameaças, isso também tem cada vez mais entrado nessa pauta de temas importantes para as organizações. E um terceiro tema, né, que vai muito ao encontro dessa questão de preservação, de manutenção dos investimentos, é a integração com tecnologias de segurança já contratadas. Ou seja, essas empresas, em algum momento, elas já fizeram investimentos de segurança que foram importantes, foram significativos para elas. E elas não gostariam de perder esses investimentos, né? Então, de alguma forma, conseguir alinhar as plataformas e soluções que elas utilizam com as capacidades de segurança do seu parceiro de serviços, de alguma maneira preservar, adequar, fazer um melhor uso dessas soluções, também é algo que elas veem como bastante interessante para conseguir dar esse fôlego de investimentos que já foram feitos e que precisam ser trabalhados. E aí tem outros itens que a gente destaca aqui, na verdade a lista era bastante extensa, né, mas alguns outros que eu destaquei, como por exemplo, ter uma plataforma unificada para conseguir enxergar as capacidades em nuvem, os endpoints e a rede de uma maneira rápida e que permita uma resposta rápida diante de um incidente, né? Ter especialistas de segurança para responder esses incidentes e ter os threat hunters, né? aqueles profissionais que estão sempre caçando o que está acontecendo, onde estão essas ameaças, numa escala 24/7, né? E, sem dúvida alguma, ter tempos de resposta e detecção mais enxutos, né? Ou seja, ter um SLA mais agressivo e que permita diminuir aquela janela de tempo diante de uma detecção até efetivamente a sua resposta, né? Enfim, esses são só alguns dos temas que a gente explorou com essas organizações nessa pesquisa, né? E vejam que esses temas eles conectam com essa evolução dos serviços de segurança que eu mencionei e conectam com esse diagrama que a gente montou aqui, mostrando justamente a evolução para o SOC inteligente. A gente sai de um conjunto de serviços e de soluções que estavam baseadas especificamente em proteção, conformidade, gestão de dispositivos, muito amarradas com assinaturas, né, uma coisa um pouco mais delimitada. Vai adiante, pensando numa detecção e no monitoramento de alertas mais abrangente, em 24/7, correlacionando eventos, entendendo as características dos eventos, trazendo base de conhecimento, ampliando a utilização de capacidades de analytics, capacidades de inteligência artificial, de machine learning, para acelerar o entendimento desses eventos e poder apontar de forma mais assertiva o que é real e o que não é real dentro de um cenário que está exposto a diversas ameaças, como é a maior parte das organizações, a maior parte das suas organizações que vocês estão aqui nos assistindo hoje, até um degrau mais avançado. E quando a gente fala desse degrau mais avançado, a gente está falando de dois pilares que estão aqui colocados ao lado desse gráfico. Um, de ter maior visibilidade e entendimento de todos os eventos que estão acontecendo, ao mesmo tempo em que você tem um time de segurança e um skill set desse time muito mais avançado, né? Então, a gente está falando de subir
não só as questões, a capacidade de ferramental, mas introduzir aqui também processos, conhecimento, profissionais que vão acelerar essa visão de detecção e resposta e vão fazer com que isso seja algo gerenciado, algo muito mais elaborado. E aí a gente está falando de trazer visão de contexto, ferramentas que analisam comportamento de usuários, respostas automatizadas, capacidades de predição, zero trust, enfim, uma série de capacidades mais avançadas e que vão permitir não só uma resposta muito mais assertiva, mas uma quantidade de inteligência e de automação muito maior, né? Então, a evolução do SOC inteligente vai nessa linha. Cada vez mais inteligência, cada vez mais capacidade para entender o comportamento, o contexto e ter respostas que são fortemente embasadas numa capacidade analítica e de inteligência, mas que são, ao mesmo tempo, assertivas, muito direcionadas, muito objetivas. Então, esse SOC inteligente ele vem justamente para atender as necessidades dessas empresas diante da crise, mas também diante de uma jornada de digitalização, né, de transformação dos negócios por força da tecnologia, que está cada vez mais acelerada, né? Então, a gente vê que nós já tínhamos aí um ritmo de transformação dos negócios bastante importante, né, com as empresas avançando rapidamente no digital, e aí a Covid trouxe, na verdade, uma série de novas visões, novas preocupações que, em certa medida, estão impulsionando ainda mais essa transformação. Eu já comentei do tema da nuvem, né, da gente vendo as empresas indo para a nuvem, utilizando a nuvem como sendo uma capacidade importante para dar essa resiliência, mas não é só isso. Na verdade, além da nuvem, que já é uma preocupação importante, já amplia ali aquela superfície de risco que os CISOs, os CSOs precisam olhar, né? Mas outras tecnologias que vão sendo trazidas e que vão integrando ali capacidades de software como serviço, novas soluções, novas tecnologias, projetos com IoT, com robótica, automação, que vão criando esse cenário que precisa cada vez mais ser analisado com um olhar inteligente de segurança, né? E aí você soma isso, né, todo esse fenômeno de aceleração da transformação digital que a gente já vinha vendo e que também vai sendo impulsionado de alguma forma pela Covid, você soma a isso uma questão complicada no nosso mercado nacional, que é a falta de especialistas de segurança, né? A gente tem visto cada vez mais esses especialistas sendo assediados pelo mercado, uma movimentação bastante grande. Muitas vezes a empresa fica na dúvida entre buscar um profissional de mercado, isso pode sair caro, mas capacitar um profissional de casa isso pode levar tempo, né? E esses especialistas são necessários para poder entender, de fato, o que é esse conjunto de informações, de eventos que vem acontecendo no meu ambiente, como é que isso integra de uma maneira legal com as minhas ferramentas para me permitir tomar decisões mais assertivas, mais rápidas. Então, essa falta de especialistas também é um direcionador das empresas para olhar para parceiros de serviços de segurança, que têm essa capacidade, essa inteligência, essa formação, e que conseguem, então, trazer elementos que vão proporcionar a escalabilidade para as organizações poderem fazer essas movimentações, essas evoluções muito mais rapidamente e com menos erros humanos. Ou seja, o posicionamento dos parceiros de serviço tem sido fundamental para as empresas poderem traçar uma estratégia ainda mais agressiva dentro desse contexto de transformação dos negócios. E sempre, como a gente está vendo aqui nesse diagrama, suportado por todas aquelas capacidades que eu destaquei do SOC inteligente, né? Todas as capacidades técnicas, mais as capacidades de conhecimento que são necessárias para esse SOC, de fato, ser inteligente e atingir esses objetivos, né? Pessoal, então, para fazer o wrap-up dessa apresentação, eu gostaria de deixar aqui 3 pontos, né? E aí depois a gente vai para o nosso bate-papo, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar e para compartilhar com vocês, né? Mas acho que são 3 pontos importantes para a gente destacar dessa apresentação, para que vocês tenham em mente. O primeiro deles é
tem várias habilidades, ferramentas, tecnologias que vão formar um serviço inteligente, e é importante que vocês, como líderes de segurança, como líderes de negócio, consigam entender a importância de cada um desses componentes para conseguir escolher melhor o seu provedor. É importante entender quais são as capacidades daquele provedor, o que ele é capaz de fazer com você, como ele opera de mãos dadas com o teu negócio para garantir a tua continuidade, a tua resiliência diante de situações de crise, diante de uma operação normal, uma operação em cruzeiro. É importante ter esse entendimento e isso direcionar a tua escolha. O segundo ponto, certifique-se que esse provedor tem as capacidades necessárias e o conhecimento da sua indústria. Isso faz toda a diferença, poder conversar com você na tua linguagem, na linguagem da tua organização, entender o teu contexto de mercado. E sempre considera o SOC inteligente. Junta o item 1, pensa um pouquinho e vê se esse provedor tem essas capacidades de um SOC inteligente que vai poder prover esse tipo de aceleração, de capacidade para você se preocupar com o teu negócio, na medida em que o teu provedor parceiro vai se preocupar com a tua segurança. E o terceiro ponto, os serviços inteligentes, eles, sem dúvida alguma, são super importantes, eles trazem essas novas capacidades, mas eles precisam ser vistos como mais uma etapa de um ciclo de endurecimento de defesas, de aceleração das respostas a ataques. Isso não vai excluir a necessidade de outros serviços, como serviços de pentests, serviços de teste de Red Team, de Blue Team, desenvolvimento seguro, testes dinâmicos, testes estáticos, ou seja, é importante que você entenda que ter um parceiro ali de serviços, ele vai te garantir essa continuidade, esse olhar, esse monitoramento constante, mas você precisa continuar com essa parceria, olhando quais são os pontos que precisam ser tratados, como é que você vai fazer o assessment do teu ambiente, como é que você vai garantir o teu desenvolvimento seguro de soluções, e isso vai ao top desses serviços. Legal, pessoal. Eu agradeço enormemente pelo tempo de vocês. A gente vai continuar falando aqui nesse evento com o time da ISH. Eu deixo aqui meu contato também, e eu gostaria de devolver, então, o controle e a palavra para o Alan. É contigo, Alan. Maravilha, Luciano. Eu quero te agradecer aí pela tua fala. Acho que foi até pelos comentários aqui que a gente conseguiu capturar durante a palestra, durante o tempo que você esteve falando ali, dá para a gente perceber que realmente teve muita coisa interessante, né? E aí, então, eu quero convidar para se juntar a nós aqui. Eu vou centralizar o notebook para não ficar com a cara aparecendo como quem está com o pescoço torto ali. Eu vou chamar para se juntar a nós aqui o Dirceu Lippe, nosso gerente de desenvolvimento de negócio na SH. Dirceu, seja bem-vindo. O Liette Bourguignon, nosso diretor de serviço na SH. Liette, seja bem-vindo. E o Anderson Gontijo, nosso gerente de produtos de segurança. Anderson, seja bem-vindo. Eu vou sugerir que cada um de vocês aí, quem quiser falar, enfim, faça suas considerações iniciais, aí a gente começa a bater bola, enfim, observações, considerações, complementos, o que vocês julgarem relevante aí. Quer começar você que está à minha direita aqui, Dirceu? Vamos lá. Obrigado, Alan, obrigado a todo mundo. E parabéns, Luciano, pela apresentação. Foi sensacional. Vamos lá, eu acho que tem um ponto muito interessante que você abordou ali na apresentação, que quando você chegou ali no modelo do SOC inteligente, você fala muito em não ser mais reativo, né? E ser um pouco mais, não diria nem que proativo, né? Um pouco mais inteligente mesmo ali na execução das atividades, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem mais interessante, efetivamente, de passar hoje para nós aqui. Eu acho que isso foi de grande valor. Para a introdução é isso, mas eu gostaria, o Alan, se me permite, de escutar a opinião aí do Lierte e do Anderson sobre essa apresentação e, em especial, sobre esse fato de ser mais proativo, né? Maravilha, Dirceu. Eu acho que eu posso começar. Primeiro, boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui comentando sobre um assunto aqui, discutindo sobre um assunto tão relevante
nesse momento em que a gente vive, né? Na verdade, se tornou ainda mais relevante, né? Eu queria, antes de responder a sua pergunta, eu acho que assim, me chamou bastante atenção na apresentação aí do IDC, foi o slide onde mostra quais as respostas sobre a pergunta de quais os recursos eram mais importantes para compor um serviço de SOC, né? Você nota ali num top 5, assim, evidente, assim, as necessidades atuais, né? Os dilemas atuais, né? Os problemas atuais que as organizações enfrentam, né? Primeiro, precisa de um serviço que funcione em 24/7, a todo instante, né? Isso é complexo no Brasil pelas legislações trabalhistas vigentes, né? E manter um time alto, com skill alto, mesmo funcionando em 24/7, né? Hoje os profissionais são tão escassos, né? Que a base salarial já para trabalhar em 10/5 é alta, imagina em 24/7. Muitos deles não querem nem trabalhar em 24/7, né? Outro tema que a gente nota ali que é extremamente relevante, que está ligado à sua pergunta, Disseu, é a parte de Threat Intelligence. A gente tem que se fazer uma pergunta assim, por que isso aparece ali, né? Porque hoje as pessoas estão preocupadas se o SOC pode responder proativamente, né? Basicamente, o que é um Threat Intelligence, né? Você saber que uma ameaça existe no mundo e antes dela chegar no seu ambiente, alguém está olhando para o seu ambiente e está aplicando ali casos de usos, alertas, protegendo o seu ambiente, para na hora que aquela ameaça chegar, ela não conseguir adentrar o seu ambiente. Então, é outra preocupação bastante relevante, assim, que conecta no nosso dia a dia. Eu que estou bastante presente ali na operação junto com o time, né? Outra coisa, integração com diversas tecnologias, né? Aqui eu ressalto um ponto que a gente bate todas as vezes que a gente vai falar sobre SOC, sobre resposta a incidente, né? Que é o quê? Ao longo do tempo, a gente só cresceu o nosso ecossistema de segurança. Só que no momento de um ataque, como é que a gente coloca esse arsenal todo para funcionar? Como é que eu boto esse arsenal todo para responder? Esse é o ponto. Então, você saber lidar com todo esse arsenal, com todo esse ecossistema, botar ele para trabalhar de uma forma unificada para responder mais rápido, para minimizar o risco, aí sim está o ponto principal de uma resposta a incidente, de um SOC proativo, de um SOC que consegue, de fato, deter uma ameaça, né? E por aí por diante, a gente nota também um conceito que a gente vem trazendo desde alguns anos, que a gente trouxe esse conceito para o mercado chamado SOC Borderless, né? Muito aderente ao momento que a gente vive. Então, ali, os nossos clientes estão preocupados em como eu respondo uma ameaça na nuvem? Como que eu respondo uma ameaça agora com o meu profissional trabalhando em home office? Como é que eu faço isso? Isso na ISH a gente chama de SOC Borderless, né? Um SOC que vai além das fronteiras do ambiente que a gente trabalha, né? Daquele ambiente corporativo, né? Levar o SOC para um ambiente home office. Então, note que essas dores hoje dos nossos clientes estão muito aderentes ao SOC que hoje a gente leva para o mercado, ao nosso dia a dia, né? Então, assim, conectei aí, Disseu, a sua pergunta, mas eu também queria conectar esse slide que me impressionou bastante aí na apresentação do IDC. Bate bola agora. Quem quiser falar, assume a palavra. Tranquilo. E vamos conversando. Pessoal, o Anderson não falou nada ainda. Eu estou sentindo que ele está ansioso. Nada, que isso. Só tem fera aqui na live com a gente. Eu acredito que, para complementar o raciocínio do Lierte, a gente vive um momento único, né, no país. Eu acho que cybersecurity vai ser a nova onda, do mesmo jeito que a rede surfou na década de 80, cyber vai surfar nos próximos 20 anos, né? Isso é nítido. E outra coisa que é comum a gente perceber aqui no mercado é justamente o que o Luciano falou com relação às habilidades e as pessoas estarem olhando para o mercado de cyber. Hoje, a maioria do meu círculo aqui de amizade são pessoas que estão olhando para ser servidores públicos, né? São pessoas que estão estudando para passar num concurso. E a gente nota que não tem um incentivo ainda forte do governo, como lá nos Estados Unidos, com relação à capacitação em segurança cibernética. Está acontecendo aí, de fato, uma mudança agora nessa perspectiva, né? O governo está soltando algumas
portarias e alguns decretos para começar um raciocínio lógico nessa jornada, mas ainda estamos longe de um NICE, por exemplo, que é a parte de educação nos Estados Unidos. Então, eu acredito que quando isso se consolidar no mercado brasileiro, essa falta e escassez de mão de obra vai virar a chave, né? É a minha interpretação. E olhando tudo que o Luciano apresentou, que é muito aderente à nossa realidade, o principal elemento aí que eu acredito que é divisor de águas é a parte de hunt. E nesse ponto a gente até brincou um pouquinho esses dias dentro de casa, que não existe Skynet. Quando eu falo que não existe Skynet, é que a inteligência artificial ainda vai galgar um pouquinho para chegar lá. Eu estava lendo alguns estudos de PhDs no mercado, principalmente de universidade inglesa e americana, e o que eles dizem é, de fato, os algoritmos hoje de inteligência artificial que existem são como uma criança de 4 anos conversando com um adulto de 30. Né? Então, eles se baseiam em estatística, né? E ainda não têm a maturidade para interpretação de contexto. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Mais uma vez, a forma de ser proativo é utilizando recursos humanos do SOC. Né? Então, o Blue Team ali fazendo análise, buscando, mudando a postura de resposta a incidente para resposta contínua é o fator determinante. Acho bacana. Eu vou tentar fazer uma ciência de senhoriante e você fala o seguinte, eu acho que a gente quando está falando de SOC inteligente, a gente está tratando de duas coisas que são super relevantes. De um lado, a gente tem toda a capacidade de inteligência de máquina, Luciano, só um instante. Por alguma razão, o teu áudio está chegando bem recortado aqui. Não está dando para entender direito o que você está falando. Peraí. Fala de novo, por favor. Agora o áudio. Não, continua como se você tivesse com uma barreira na frente. Está muito engraçado. Darth Vader, alguém colocou ali no chat. Parece Darth Vader falando. Trocar o dispositivo, ver se melhora. Luciano, normalmente quando a gente vai fazer um ataque de phishing, né, a gente pode usar um modulador de voz assim também. Viu? Peraí, melhorou agora? Agora sim. Show. Aê. Nada como ter um dispositivo backup aqui, hein? Aí. Pois é. Eu acho que eu vou fazer um modulador de vozinha, como você falou aqui, só ficar no... mas, pessoal, assim, voltando, ao vivo é assim, não tem jeito. Não. Então, se a gente junta essas capacidades de inteligência de máquina para lidar com a volumetria, né? Porque uma das grandes preocupações quando a gente fala de um ambiente como um ambiente complexo com segurança, quando a gente começou na onda do CIEM, por exemplo, era aquela enormidade de falsos positivos, ninguém conseguia dar conta de quantidade de eventos. Então, ter uma capacidade que consegue, de uma forma mais automatizada, pelo menos fazer aquela triagem mais assertiva, isso é super importante para tornar aquilo que o ser humano vai olhar, né, de uma forma mais inteligente, mais executável, né, execuível, porque senão não alcança. Mas esse outro cara, e por isso que o pessoal destaca o threat hunting, o threat intelligence, esse cara olhando e compartilhando o conhecimento, preparando o meio de campo, ele é fundamental, né? Então, a gente junta essas duas coisas para poder dar maior largura de banda com inteligência em cima disso, né? E, no fim das contas, isso vai endereçar, do meu ponto de vista, essa questão de, poxa, mas se eu não tiver um parceiro que tenha essa capacidade, que tenha o conhecimento, a ferramenta, as pessoas para fazer, eu não vou conseguir fazer dentro de casa. Eu não consigo estruturar esse time, eu não tenho dinheiro para estruturar esse time dessa forma, achar um profissional desse no mercado é dificílimo, né? Então, soma-se essas questões e, pumba, você tem a combinação perfeita para falar, não, legal, eu preciso realmente ter um serviço especializado e que vai me trazer essa visão.
E é por isso que a gente tem visto, a gente acompanha o mercado de serviços de segurança aqui no Brasil já há alguns anos, e eu não me recordo de um ano que tenha crescido menos do que 2 dígitos, ainda que fossem 2 dígitos baixos, mas que não tenha crescido 2 dígitos, né? Ou seja, é algo que vai realmente ao encontro da necessidade das organizações e, na medida que os ambientes ficam mais complexos, isso vai se acentuando cada vez mais. Eu concordo com essa visão do Luciano. Eu queria colocar mais um tema extremamente relevante conectado a essa fala dele. Tem como o Alan gosta de falar, né, o famoso buzzwords aí, né, de olha, meu SOC tem um SOAR, né, eu agora tenho a solução para todas as coisas, né, eu tenho orquestração, vou responder um incidente em 5 segundos para você, né. E como a gente gosta de sigla, né? Exato, né, os velhos jargões aí. Só que tem um tempero certo para essa coisa, né. Há uns dias atrás a gente estava num webinar falando sobre Threat Intelligence e surgiu uma discussão extremamente relevante que é assim, até quando que uma máquina ela vai olhar, por exemplo, para um phishing no Brasil com um dialeto local ou com uma palavra local, né? E aquela máquina vai entender que aquilo é um phishing, né? Ou aquilo é um e-mail normal, né? Então, assim, precisamos ter, é importante, não existe um SOC mais sem um SOAR, sem uma orquestração, mas a tomada de decisão, a inteligência, o conhecimento, o dia a dia, os casos de uso, né, ainda estão na cabeça, né, obviamente com uma gestão de conhecimento bem conduzida, mas ainda a tomada de decisão e essa inteligência está na cabeça do analista de segurança do SOC, né? Então, não existe mágica, né? Não existe um SOAR que entrou no SOC e transformou e agora nós temos segurança 100% e resposta em 10 segundos para todas as ameaças do planeta, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Luciano? Eu percebi ali um slide bem forte na sua apresentação sobre, olha, como escolher um provedor de serviço, né? E às vezes a gente fica encantado, né? Olha, o cara tem um SOAR e aí agora meus problemas estão resolvidos. E a coisa não é bem assim no final do dia, né? Queria adicionar mais essa pitada. Principalmente quando fala de inteligência artificial, né? Tem muita gente que pensa que a inteligência artificial é a salvação do mundo todo. E o exemplo do phishing que você pontuou é um caso bem típico de algo que o machine learning, que quando você olha assim por base, ele usa bases muito mais estrangeiras, ele não vai conseguir identificar não só os dialetos, né? Até as formas, a forma de pronúncia, a ordem como as palavras estão dispostas, os erros propositais que muitas vezes tem nos sites de phishing. Então, assim, a inteligência artificial, ela ajuda a minimizar ali a quantidade de dados que o analista precisa ingerir ali manualmente, mas ela não substitui uma pessoa. E isso é algo imutável. E também nós vimos agora uma outra coisa acontecendo aqui online, né? Um plano de continuidade de negócios aí do Luciano, que é uma outra coisa que é sempre necessária, porque quando você fala de SOC, você está falando ali de ter a resposta ali ao incidente, ter um monitoramento e a resposta ao incidente. Mas se você não tem um plano de continuidade de negócios, nem sempre vai ser possível você ter uma resposta para um incidente que acabe gerando um impacto ao negócio, né? Eu acho que isso também ainda é uma dor muito comum ainda nas empresas no Brasil. Não sei o que vocês acham disso, mas eu sempre encontro isso no meu dia a dia. Se tem 2 coisas que vão acontecer como resultado dessa pandemia, elas são, uma, as empresas vão ter que discutir continuidade de negócio de uma maneira mais séria. Isso já ficou claro. Muitas delas não tinham o menor preparo para fazer uma mudança de levar pessoas de dentro da organização para fora, acessar dados que estão dentro do perímetro para fora, não tinham essa condição, fazer isso de forma segura. E a segunda é que vai nascer um monte de gente 9 meses depois da Covid-19. Isso está todo mundo falando. Isso é cientista. Maravilha. Luciano, eu queria fazer... Além de aumentar a fila de divórcio, né, Luciano? Também. Eu queria fazer um adendo na fala, que é o seguinte, eu percebi, a sua apresentação também trouxe um tema bastante importante, a gente vê também um grande jargão no mercado chamado transformação digital, né? Você trouxe um tema chamado transformação de negócio.
o que conecta com isso que o Disseu acabou de falar agora, sobre plano de continuidade de negócio? Até aqueles que tinham, os negócios foram transformados para uma camada, agora se vende diferente, estão numa plataforma diferente. Então, até aqueles que tinham o seu plano de continuidade de negócio vão precisar revisitar ele, né? Então, é um adendo extremamente importante. Às vezes, eu estou confortável, tenho meu plano de negócio lá. Não, mas seu negócio foi totalmente alterado durante a pandemia, né? Se não foi alterado, você provavelmente não está vendendo e precisa alterar o seu mote de negócio, né? Então, isso também é relevante aí afirmar. Pois é. Ô, Liette, aproveitando esse gancho de vocês aí que vocês falaram de PCN, né? É importante a gente colocar que o SOC, né, ele vai ser um alicerce aí do PCN. E, de fato, o PCN ele começa na camada estratégica da corporação. Ele vem da governança cibernética. Então, é uma outra esfera. Isso tem que ser estruturado como uma política e consultar o SOC para entender se aquilo que eles estão, né, criando faz sentido na camada tática operacional. Porque muitas das vezes as coisas se desconectam. O SOC tem uma realidade, ele tem um modus operandi e a turma lá de cima da governança está com outros raciocínios. Então, as coisas têm que se casar para que, de fato, a estratégia que foi montada em cima aconteça na prática. Então, é isso que é importante a gente salientar aqui. Esse só uma coisa... é super importante. Ô, Luciano, aqui você, na sua apresentação, se eu não me engano, você passou por um slide com uma expectativa de crescimento na casa de 10% de serviços, não é? É isso aí. Eu não sei, assim, falando aqui da ISH, tá? O crescimento foi bem acima disso aqui internamente. O Alan até brincou comigo aí hoje, que falou que eu não dormi essa noite, porque ela estava consolidando aqui os cálculos. Mas nós estamos notados aqui que o mercado de MDR, especificamente, é um mercado que está crescendo muito aqui no Brasil, e aí o Liette pode até falar mais, porque é a área dele que está na ativação disso. E com essa mudança para o home office, muitas empresas procuraram, pelo menos ainda, mesmo que seja um contrato menor, mas já ter esse tipo de monitoramento ali, para pelo menos ter ali uma identificação e uma resposta a incidente. Então, só mais uma pontuação interessante. Luciano, só para complementar aí a fala do Disseu, né? Eu vi aí que o mercado cresceu 10% e tal, eu queria dizer que tem gente aí que deve ter encolhido, viu? Porque nós crescemos 42% em faturamento e 95% em vendas no primeiro semestre de 2020, em comparação, ano sobre ano, comparando com 2019. Né? Então, cara, tem gente aí que encolheu, porque nós conseguimos crescer aí, bem acima desse percentual aí, acima até do nosso planejamento, que era crescer agressivamente, mas não nesse percentual. Ou seja, o mercado está consumindo, o mercado está ávido por solução desse tipo, e felizmente a gente tem conseguido entregar aí com a velocidade que o mercado tem demandado. Sim, sim. É bacana, esse ponto que vocês estão colocando é super importante pelo seguinte, esse é um mercado que ele é bastante fragmentado e bastante diverso, né? A gente tem provedores que agregam um valor importante aos seus serviços e estão numa capa de serviços bastante estruturada, tem provedores que estão naquele momento ainda mais de entrada, pé no chão, e essas características elas fazem diferença. Então a gente vê sim casos de provedores que tiveram que se readequar, se reinventar, tiveram resultados um pouco mais difíceis nesse momento, principalmente aqueles que de repente estão olhando para empresas de menor porte, que tiveram maior dificuldade de reagir, têm maior dificuldade de manter investimento num momento como esse. E agora, para os provedores que têm serviços mais maduros e que estão olhando para as empresas de grande porte, esses na verdade conseguiram tirar proveito desse momento, né, surfar a oportunidade que se desenhou, não só pelos serviços que já prestavam, mas uma série de novos serviços que surgiram como necessidade dessa pandemia. Então, por exemplo, sentar com um especialista e discutir, alinhar os pontos que o Anderson comentou, né, poxa, como é que um parceiro pode me ajudar a alinhar melhor a governança corporativa com a necessidade de negócio, com o que eu preciso implementar na prática de segurança, como esse parceiro me suporta nisso. Esse é um negócio que não estava nem na pauta de discussão antes e que, de repente, a pandemia forçou a ter essa discussão por um total desalinhamento que havia, né?
Para ter uma ideia, um caso emblemático, a gente ouviu situações de organizações que não tinham sequer uma política clara definida para trabalho remoto e num dado ponto não tinham nem dispositivo para atender o pessoal. Então, assim, eu vi casos de gente levando desktop embaixo do braço para trabalhar em casa. Qual a segurança que se tem nisso? Né? Ou empresa que precisou rapidamente correr para comprar uma quantidade enorme de computadores para poder, de alguma maneira, trazer mobilidade. E vai saber se essas empresas já tinham contratado a capacidade para monitorar esses novos endpoints, para fazer todo o trabalho. Ou seja, surgiram oportunidades importantes nesse momento também e alavancaram o crescimento de alguns provedores que tiveram o posicionamento e tinham a oferta correta para conseguir avançar. Mas é um mercado bastante fragmentado, bastante diverso. Eu acho, Luciano, que essa fala sua conecta, traz a resposta para a pergunta que o Disseu fez lá atrás sobre MDR, né? Eu posso fazer uma aposta assim, bem clara aí sobre por que esse aumento de MDR foi tão expressivo, né? Empresas procuraram provedores para fazer esse processo de resposta a incidente, né? O único fator, risco, né? A gente sabe que a segurança, ela nunca caminha lado a lado, né? Ela não é uma amiga perfeita da agilidade, né? E empresas tiveram que, da noite para o dia, pegar seus ambientes e sair distribuindo em home office, ou tiveram que transformar seus negócios da noite para o dia. E faço uma aposta que muitas delas não apostaram numa ideia de vamos pensar no modelo seguro para isso. Não, vamos pensar numa maneira rápida de levar isso para o mercado, né? E aí você tem o fator de risco muito claro, né? Qual é a teoria mais simples de risco, né? Impacto versus probabilidade, né? Se a gente fizer uma pergunta aqui agora, a gente acha que a probabilidade de um ataque acontecer aumentou ou diminuiu dentro da pandemia? Certamente aumentou, ficou gigante. Então, muitas empresas estão sendo atacadas frente aos seus novos modelos de negócio e aí querem um processo, querem um serviço de SOC que possa ajudar o avião voando a responder esses ataques, agora sim a levar segurança para esses novos negócios, né? E aí eu conecto na fala do Alan. Por que eu acredito que a ISH cresceu tanto? Porque a gente já tem isso há muitos anos pronto. Então, a gente já tinha essa receita para o mercado há muito tempo. A gente já levava isso para os nossos clientes há muito tempo, né? Já tinha experiência com isso. A gente sabe que segurança é uma curva, né? Um aprendizado, né? Não dá para o instante zero você sair falando que, opa, eu sei responder um ataque, né? Então, por isso esse crescimento nosso foi tão exponencial, né? Porque a gente já estava preparado para esse momento de risco e de resposta a incidente e ajudar o mercado a transformar os seus negócios. Ô, Luciano, dando um gancho aqui com o que você falou e o Lierte complementou, eu acredito que a gente até tem alguns casos de usos que mostram nitidamente esse paradigma, né? A gente teve empresa que, da noite para o dia, quando virou o Covid, teve que jogar 300, 400 funcionários para acesso remoto e simplesmente alguns ativos de rede dele ou ativos de segurança não aguentaram ou não estavam dimensionados como plano de continuidade de negócio para suportar esse tipo de virada da noite para o dia. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda que a gente tem, com alguns clientes já consolidados e base nosso, é o que a gente chama de guarda-chuva de serviço. Então, a gente consegue entregar uma solução para ele, né, as a service, a gente consegue operar essa solução para ele as a service e conseguimos fazer também detecção e resposta nessas soluções que a gente já está provendo para ele. Então, a gente fechou esse ciclo fim a fim e acabou que aconteceu o quê? No momento da virada de chave dele, às vezes, principalmente privado, que tem mais flexibilidade de contrato do que governo, é simplesmente fazer um aditivo contratual e você consegue, da noite para o dia, né, amparar aquele espectro que não estava previsto. Então, eu acredito que é a junção do útil ao agradável, fazendo essa analogia aí com os dois mundos. Ô Anderson, você comentou agora sobre a monitoramento e resposta, e eu tinha falado MDR, eu só usei a sigla, tá? Então, até para todo mundo ficar na mesma página, nossos ouvintes,
Toda vez que Bando nós de falamos... nerd, tá vendo, Luciano? Bando de nerd. Mais um acrônimo. Toda vez que nós pontuamos MDR, nós estamos falando de um serviço gerenciado que tem capacidade do monitoramento do ambiente 24/7 e de prover resposta aos ataques de segurança em 24/7, tá? Em modo muito simples é isso. Geralmente, quando nós entramos no modelo de MSS ou até o SOC tradicional, né, que tem vários nomes, essa resposta geralmente depende muito mais do braço do cliente, que é da pessoa que está do outro lado, do que no caso do MDR, que tem que começar, que começa no monitoramento e o trabalho só termina mesmo com a resposta entregue, tá bom? Só isso aí, só para pontuar também. E, pessoal, e o tempo vai voando aqui, vai passando, a gente não consegue tocar em LGPD, hein? Que é outra história. Até em função do tempo que está avançando, a gente tem mais uns 10 minutos aí, eu queria responder pelo menos algumas perguntas, mas o desafio para vocês é responderem com a mesma objetividade com a qual eu vou responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Michel Silva. Ele pergunta o seguinte: a ESH está preparada para esse SOC inteligente? Michel, segura mais 10 minutos aí que você vai ver se ela está preparada ou não no final desse webinar, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada por alguém que não se identificou, mas a pergunta é a seguinte: como é que a gente leva o SOC para o home office? Quem quer responder essa em 30 segundos? Vai lá, Liette. Eu posso responder? Vamos lá. É que eu acho que vai para o Borderless. Aí tem o porta-voz Liette. Liette é o nosso criador do Borderless aí, deixa aí. Perfeito. Bom, obviamente a gente levando essa estrutura desses dispositivos para casa, a gente tem que prover também o que a gente chama de endpoint security, né? E aí entra numa seara de tecnologia enorme. Esses endpoint security, eles vão gerar eventos, vão gerar informações que vão ser conduzidas até o SOC, ok? E lá no SOC isso vai ser correlacionado e a gente vai tentar, vai conduzir a um incidente de segurança que pode estar acontecendo dentro de casa. Uma maneira muito simples, tá? É assim, se o Alan me desse mais umas 5 horas, a gente faria uma discussão aqui bem avançada aí de SOC Borderless. Legal. A outra pergunta que a gente tem aqui é a seguinte, a pergunta do Geraldo. A questão de Threat Intelligence é essencial. A grande questão é como definir requisitos claros e níveis de serviço para diferenciar um provedor que tenha de fato um serviço adequado daqueles que simplesmente assinam e repassam listas de assinatura de ameaças pensando em contratação de órgãos públicos e ou licitação. Muito bem. Quem quer comentar essa... O que eu geralmente recomendo, Michel, é que você consiga colocar de forma declarada os requisitos profissionais, aí falando de pessoas da empresa. Por exemplo, uma empresa hoje que tem uma capacidade de fazer um threat hunting avançado, ela minimamente tem 100 pesquisadores entre seu quadro de funcionários. Se tiver menos do que isso, eles estão fazendo repasse de lista. Tá? E o outro ponto dentro da parte de ameaças, não vou entrar em muito detalhe, que nem o Liette, vamos muito longe, existem vários chips lá, né, que nós chamamos, que são os indicadores que minimamente devem fazer parte desse tipo de serviço. Tá? Nós podemos te ajudar, se tiver alguma dúvida é só nos procurar, nós podemos até te dar alguns exemplos de como o mercado está trabalhando com isso. Tá? Maravilha. E aí a última pergunta que a gente tem aqui, vamos ver quem vai querer responder. Eu até podia responder essa, porque eu estou enfiado nessa questão, mas, enfim. A pergunta é, como é que vocês se ajustaram no caso das soluções Symantec? Na verdade, eu posso até me antecipar e responder o seguinte, de uma maneira muito tranquila. Até porque, né, a pergunta foi do... Deixa eu ver o nome aqui, porque ele aparece cortado para mim. A pergunta foi do Kleber, se eu não estou enganado. Alan, essa pergunta pode ser capciosa de um concorrente. Hein? Tem que tomar ela pode. Não, mas a resposta mais rápida que eu posso dar, a mais objetiva, é a seguinte. Deixa com a gente, isso não é problema teu, né? Deixa que a gente resolve para você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Mas a resposta um pouco mais longa é a seguinte, na verdade não tem muito o que se virar, porque a Symantec está funcionando, está operando, a gente teve ontem um seminário com eles fizeram algumas mudanças na política de canais, e eles vão trabalhar só com muito poucos canais que eles batizaram de Premier nos países,
E a ESH é um desses canais. Então, continua tudo como antes. E lógico que a gente tem mapeadas todas as possibilidades, enfim, de alternativas tecnológicas, caso elas fossem ser necessárias, mas até o momento elas não parecem ser. Mas a gente sempre tem, enfim, se o cliente decidir que por qualquer razão ele está insatisfeito, a gente sempre vai ter alternativa, fazendo aquilo que a gente sempre fala, né? O problema do cliente é o nosso problema. Então, se por qualquer razão se manter que tiver qualquer problema, a gente vai resolver para você, mas por enquanto não temos nenhuma reclamação, nada a reclamar, né, Dirceu? O Fábio Pique falou ali, o Santo Cisco, né? Eu não vou falar isso não, mano. Isso é por Senti que tem fabricante querendo morder terreno aqui. Amamos os nossos parceiros igualmente, todos eles. Tá bom? Pessoal, dado o avançado da hora, eu vou fazer o papel do chato aqui, porque eu preciso encerrar o nosso debate, a nossa mesa redonda. Quero agradecer as perguntas que vieram, quero agradecer aos nossos painelistas, Dirceu, Anderson Lierti, Luciano, obrigado por abrilhantar esse nosso evento aqui. E agora, nesses últimos 10 ou 15 minutos aí que a gente tem de evento, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar de ver, né? Então, Dirceu, Anderson, Lierti, Luciano, muito obrigado. E agora, obrigado, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Obrigado. Vou pedir só um instante para poder fazer esse compartilhamento aqui, de modos que vocês possam ver o que eu tenho aqui na minha tela. Opa, peraí. Peraí, que a tecnologia, vocês sabem como é que é, um negócio complexo aqui. Isso aqui não é um negócio assim trivial, né? Vamos voltar aqui no começo dessas telas aqui, muito bem. E agora eu vou vir aqui compartilhar essa tela com vocês. Essa tela é a tela que eu quero compartilhar. E agora eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aí na tela de vocês. O pessoal que está aqui comigo transmitindo ao vivo está me mostrando que a tela está lá. Então, se a tela está aí, eu posso começar a conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é bastante relevante. A gente, na verdade, está caminhando para o encerramento desse webinar, né? E eu queria caminhar para esse encerramento da maneira mais entusiasmada possível, né? Claro que eu tenho algumas notícias bastante bacanas para compartilhar com vocês, mas antes disso, eu quero mostrar um videozinho pequenininho que nós produzimos aqui internamente e que eu acho que vai ser interessante para ilustrar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês logo na sequência. Se 1, 2, 3, 4, 5, 6 for a sua senha, talvez esse vídeo seja para você. Os profissionais de cibersegurança da ESH estão todos os dias de olho nas ameaças no mundo virtual para manter a segurança de pessoas e empresas. E isso inclui cruzar de vez em quando quais senhas que as pessoas usam para proteger sistemas, arquivos sensíveis e até dados sigilosos. Pode parecer surpreendente para você, mas tem muita gente usando senhas bem parecidas com as suas. Nomes, times e até palavrões são as senhas mais vulneráveis da internet e também mais populares do que você imagina. E como nós sabemos disso? Porque trabalhamos com crime cibernético, certo? E são sistemas com senhas assim que normalmente são violados. Várias combinações de números compõem o top 10 das senhas mais usadas. Só que 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o vencedor invicto. Pelo menos 23 milhões de contas em 2019 tinham esse código de proteção absurdamente fácil de se quebrar, enquanto a palavra senha foi usada por mais de 3 milhões de contas. Também tem declarações de amor, como I love you, e outras menos afetuosas, como meu chefe é um chato, 1, 2, 3, 4. Nós da ESH queremos ajudar você a criar uma senha mais reforçada. Então anota aí as dicas que a gente separou. Na hora de criar senhas, fuja de datas importantes, como a de nascimento do seu filho, e também de nomes de bichinhos de estimação ou de pessoas que você gosta muito. Não reutilize senhas antigas. E lembrando,
Senhas mais seguras são aquelas que possuem caracteres especiais, como cedilha, e jogo da velha. E nunca é demais reforçar: ninguém deve proteger dados confidenciais com algo que possa ser adivinhado. E também é importante lembrar para não guardar senhas em lugares acessíveis. Os criminosos sempre vão procurar as portas mais fáceis de serem arrombadas. Se você dificulta o trabalho de um invasor fazendo o básico na segurança cibernética, já reduz o risco de ser atacado. Gostou desse vídeo? Então conta pra gente aqui nos comentários. Até a próxima! Muito bem, vocês gostaram desse vídeo? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse vídeo está à disposição de vocês, se vocês entenderem que isso de alguma maneira pode ajudar no processo de educação dos nossos colaboradores, do pessoal nas nossas empresas, porque a gente sabe que, geralmente, o primeiro ponto de vulnerabilidade está exatamente na educação das pessoas com relação à cibersegurança. E esse é o primeiro, na verdade, de uma série de vídeos que nós estamos desenvolvendo nessa linha para tratar de temas ligados ao aumento da nossa proteção cibernética, né, de uma maneira simples que seja acessível para todo mundo. E aí a pergunta é assim, né, e se cuidar de segurança nas nossas empresas pudesse ser tão simples quanto ensinar os nossos usuários a utilizarem senhas seguras, como nesse vídeo? Tudo simples, tudo descomplicado. É nisso que nós acreditamos na SH. Nós acreditamos que os nossos clientes precisam ter tempo para pensar nos seus negócios, para pensar em como ser mais competitivo, em como serem mais inovadores, em como serem mais sustentáveis, entregarem melhores resultados para os seus acionistas. Mas, no fundo, a gente sabe que nada disso é possível sem uma governança de segurança efetiva. Na essência, a gente acredita que quando uma empresa pode contar com as melhores soluções para proteger o que ela tem de mais valioso, ela encontra tempo e tranquilidade para fazer o que ela nasceu para fazer, que nada mais é do que criar e crescer. Para nós, isso se traduz em paz de espírito. Foi por isso que nós dedicamos, nos últimos meses, milhares de horas para pensar numa forma de tornar isso tangível para os nossos clientes. Mas antes de falar especificamente sobre isso, eu tenho um convite para vocês. O convite que eu quero fazer nesse momento é para a gente deixar para trás, por um momento, todo o estresse do mundo pandêmico em que nós estamos vivendo e investirmos alguns minutos sonhando. E se fosse possível viver em um mundo em que, sem grandes complicações, de forma simples e transparente, nós pudéssemos correlacionar dados de ameaças globais com dados específicos do setor para informar ao CISO quais vulnerabilidades realmente podem significar uma ameaça eminente. Eu não sei até onde vocês foram, mas eu falava que a gente pode imaginar uma realidade em que, ao invés de gerarmos relatórios com milhares de vulnerabilidades, sem qualquer prioridade ou contexto, que demonstrem quais riscos essas fragilidades representam para o negócio, nós contássemos com um SOC que informa apenas o que realmente importa, ou seja, 3% de vulnerabilidades. Exatamente, 3%. As 3% que efetivamente representam um risco para o negócio. Nesse SOC inteligente, seriam cruzados os dados de ameaças globais com dados específicos do contexto único da empresa, para informar ao CISO quais vulnerabilidades efetivamente podem ser exploradas por cybercriminosos. Ou seja, não estaríamos usando inteligência para sobrecarregar a empresa com informações. Nós usaríamos inteligência para dar autonomia para a TI e para permitir à empresa focar naquilo que é realmente importante. Nesse mundo de sonho que a gente está idealizando agora, imagine esse mundo como um mundo em que as pessoas trocam dados em todos os lugares e que não é exatamente um sonho. Essa é a realidade que a gente já vive há muito tempo, um mundo povoado por dados de todos os lados e onde aquela divisão entre o mundo do físico, o mundo do bricks and mortar, se misturou há muito tempo com o mundo digital. Fazer negócios hoje é fazer negócios, ponto. E esses dados nos quais os nossos negócios se transformaram, muitas vezes, representam informações sensíveis referentes aos negócios da empresa em que trabalhamos. E, é claro, esses dados passam por muitos dispositivos e são armazenados na nuvem, um ambiente em que, na maioria das vezes, as empresas não têm tecnologia para monitorar e detectar ameaças. Nuvem e mobilidade são pilares que vieram para ficar. Não tem mais volta.
Mas o problema é que a segurança nem sempre consegue acompanhar o comportamento das pessoas dentro e fora das companhias. E se, nesse mundo do futuro, o nosso SOC pudesse alcançar e monitorar a informação onde quer que a informação esteja? Afinal, se as pessoas não têm fronteiras, a proteção também não pode ter. Assim, a empresa passaria a visualizar e gerenciar todos os dados, estejam eles dentro ou fora do ambiente de controle de TI. Outro tema a ser explorado nesse futuro dos sonhos é a conformidade. Nesse futuro idealizado, uma solução de correlação de dados do SOC deveria permitir ao cliente escolher, por exemplo, quais dados seriam enviados para a nuvem, quais dados seriam armazenados no próprio ambiente do cliente, claro, respeitando as políticas de privacidade de cada companhia. A essa altura, talvez você esteja se perguntando se um SOC como esse também contribuiria com o cumprimento das exigências que a LGPD impõe quando estamos falando de dados de pessoas. E a resposta, nesse mundo sonhado, é um sonoro sim. Um SOC verdadeiramente inteligente deveria diminuir o risco de exposição da empresa a possíveis problemas associados à reputação, que, como sabemos, podem gerar multas e penalidades. Ou seja, seria um poderoso aliado na jornada de conformidade com a LGPD. Claro, tudo de um jeito fácil, simples e sem configurações complexas. Outra característica que definiria esse SOC inteligente do futuro seria a atemporalidade. E se no futuro o SOC pudesse ser escalável e vivo, acompanhando o crescimento orgânico da empresa e, principalmente, as transformações no mundo dos negócios, que é cada vez mais hiperconectado. Imagine um mundo em que essa realidade se adaptasse à jornada de cada cliente, moldando-se a estratégia de negócio da empresa e nunca o contrário. Claro, isso exigiria uma tecnologia de vanguarda, que se mantivesse relevante exatamente por incorporar o que há de mais inovador no mundo, em termos de padrões e tecnologias de cibersegurança. Em uma visão idealizada desse futuro, isso criaria uma solução que protegeria de forma verdadeiramente atemporal, sem prazo de validade, considerando o contexto e a realidade de cada negócio. E nessa viagem ao futuro, agora é hora da gente brincar de máquina do tempo. Imagine uma solução que possibilitasse que uma empresa pudesse voltar no tempo, ao período anterior a um ataque de ransomware, por exemplo, para recuperar arquivos das pessoas como se o ataque não tivesse sequer ocorrido. E se houvesse uma tecnologia capaz de fazer isso? De reconstruir o ambiente da empresa mesmo depois de um incidente? E, se isso fosse possível, tornando viável que qualquer empresa pudesse continuar operando sem grandes interrupções. E, em uma última parada nessa nossa jornada rumo ao futuro, e se a solução de segurança em funcionamento possibilitasse que a empresa tivesse dados claros a respeito do benefício que o SOC estivesse gerando? E se contássemos com uma estrutura que integrasse cibersegurança e risco, permitindo relatórios com informações que embasariam melhor as decisões dos gestores sobre quais riscos impactam mais o negócio e, portanto, precisam ser mitigados? Será que isso não tornaria mais fácil mensurar não somente o custo de não proteger, mas até mesmo evidenciar de forma mais transparente quanto os investimentos de um SOC inteligente estão gerando de retorno efetivo para a companhia? E aí? Gostaram do que viram? Sonhar é bom pra caramba, né? Mas muito melhor do que sonhar é transformar o sonho em realidade. E se tudo que nós vimos até agora, nessa nossa breve viagem para o futuro, pudesse ser realidade agora? A boa notícia é que sim, isso é realidade agora. É por isso que nós gostaríamos de hoje, aqui e agora, apresentar para vocês o Vision 2.0. No Vision 2.0, nós reinventamos o conceito de SOC inteligente, combinando tecnologias que se complementam para assegurar tranquilidade ao gestor, ao mesmo tempo em que permite um monitoramento de todos os aspectos relevantes e em uma solução cujo design é simples e funcional, de modo a assegurar o menor tempo de resposta da indústria e, no fim do dia, paz de espírito para os nossos clientes. Até agora, um CISO precisaria ter um time dedicado a cuidar de inúmeros serviços, perdendo horas analisando tentativas de invasão. A partir de agora, ao invés disso, torna-se possível consultar as informações de todos esses inúmeros serviços em uma única tela, consolidando todas as fontes e aplicando inteligência artificial para reduzir aquelas longas horas de análise a alguns minutos,
poupando o tempo do CISO para que ele, cada vez mais, se dedique a olhar para o negócio da companhia e entender como segurança by design pode ajudar a alavancar a competitividade dos negócios. Essa é uma história que, na verdade, começou 4 anos atrás, quando nós, na ESH, mudamos o cenário do mercado de MSSP no Brasil com o lançamento do Vision. Naquela época, enquanto o mercado de segurança brasileiro ainda aprendia como vender segurança no modelo tradicional de venda de hardware e software, nós nos posicionamos anos à frente com a primeira oferta estruturada de serviços gerenciados de segurança para o mercado nacional. Agora, que o mercado começa finalmente a entender que o futuro está nos serviços de segurança gerenciados, é hora de um novo salto. Um novo salto na direção de, novamente, criar o padrão de excelência esperado pelo mercado. E esse novo salto atende pelo nome de Vision 2.0. O Vision 2.0 é uma plataforma de serviços gerenciados de segurança completamente inovadora. Nela, o CISO e os profissionais de segurança da companhia vão poder contratar e gerenciar somente aquilo que é realmente importante para eles. Uma plataforma com uma oferta muito mais abrangente em termos de soluções de segurança e proteção, incorporando ao tradicional serviço de monitoramento de eventos, detecção e resposta, que já estavam presentes no Vision anteriormente, novas ofertas como monitoramento de nuvem e mobilidade, além de gerenciamento avançado de endpoint. Uma plataforma que traduz a nossa crença quando nós pensamos em um SOC inteligente. Nós acreditamos que um SOC, mais do que monitorar e responder, deve ir além das fronteiras dos ativos tradicionais de tecnologia, possibilitando detectar ameaças, estejam elas onde estiverem. Mais do que oferecer soluções pontuais de firewall e antivírus, ele deve entregar soluções abrangentes, que sejam escaláveis e que agreguem agilidade, flexibilidade e inteligência de forma integrada e orquestrada. E mais do que um apanhado de soluções tecnológicas que funcionam juntas, um SOC inteligente deve colocar na frente, como o aspecto mais importante de todo o processo, o ser humano. Esse é o Vision 2.0. E nós acreditamos que vocês vão gostar dele. Se vocês quiserem conhecer todos os detalhes do Vision 2.0, lá tecnicamente, o que está previsto nisso, o que está contemplado dentro desse conceito de SOC inteligente na prática, fale com a gente. Na tela está o e-mail do nosso time comercial, ou, alternativamente, você pode agora mesmo, que ele provavelmente vai estar junto com a gente aqui, falar com o seu account manager para agendar uma apresentação em detalhes para você, para o seu time, a respeito do que o Vision 2.0 pode fazer por você e pela sua empresa. Muito bem, eu vou encerrar o compartilhamento da minha tela, vou puxar o meu notebook de volta aqui para a minha frente, tomando cuidado para não desconectar nada, para a gente caminhar para o fechamento desse nosso webinar de SOC inteligente. De novo, eu quero agradecer a todo mundo, dizer que a gente está muito feliz de estar com audiência quase total aqui, a gente está monitorando os participantes. Pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. A gente espera que tenha podido trazer 1h30, 1h40 aí de informações que sejam úteis para vocês. Fiquem em casa, se saírem, usem máscara. Daqui a pouco essa confusão toda vai passar e a gente vai poder estar junto pessoalmente de novo nos nossos happy hours, nos nossos eventos presenciais. Nós estamos morrendo de saudade do nosso time, que a gente também está trabalhando em home office, mas a gente está com mais saudade ainda de vocês, nossos clientes, tá bom? Então, em breve, eu espero, muito em breve, a gente vai estar junto de novo.